A guerra acabou de escalar para o seu nível mais alto até agora, e a Rússia foi pega no flagra mentindo sobre um acordo de paz. O choque começou com uma grande reviravolta. Os Estados Unidos suspenderam a restrição que impedia a Ucrânia de usar mísseis Atacum americanos contra alvos militares na Rússia. Imagens estão circulando online confirmando um ataque bem-sucedido a uma base militar russa em Brosnev. A resposta do Kremlin a isso é puro pânico e engano político. Poucas horas após o ataque, políticos russos já afirmavam publicamente que haveria um plano de paz secreto acordado com os Estados Unidos para forçar a Ucrânia a ceder Donbás. Mas aqui está o detalhe: é tudo uma mentira. Toda essa operação é uma tentativa desesperada do enviado russo, Kirill Dmitriev, de manipular os Estados Unidos da América e impedir a próxima rodada de sanções. Este é o momento em que a guerra deixou de ser só militar e virou uma verdadeira guerra de informação. Vamos começar com o pior pesadelo de Putin. Militares ucranianos anunciaram o uso de mísseis Atacum, fornecidos pelos Estados Unidos da América para atacar alvos militares na Rússia. Isso nunca aconteceu antes, de forma tão aberta, principalmente porque os Estados Unidos restringiram a Ucrânia de usá-los dentro da Rússia. Bem, agora parece que essa restrição acabou e os russos não estão nada felizes com isso. Dê uma olhada em como estão soando os céus russos. Imagens que circulam online confirmam um ataque bem-sucedido realizado por um míssil ucraniano na base militar Baltimore, em Vrosnav. Eu sabia que Baltimore era louca, mas não tanto. O vídeo mostra o lançamento de munição cluster sobre a base aérea, indicando detonação bem-sucedida durante o ataque. Os 4 rastros de fumaça visíveis em altitude marcaram o momento exato em que a ogiva cluster se abriu, liberando suas submunições, que então desceram em direção à área-alvo. Agora a Ucrânia também confirmou que esse foi um ataque bem-sucedido. Mas, infelizmente, fico realmente triste em relatar isso. O Ministério da Defesa da Rússia diz que abateu todos os 4 mísseis atacantes que a Ucrânia disparou contra a base militar. E esse é o mesmo Ministério da Defesa que afirma derrubar drones ucranianos todas as noites. Mesmo assim, vemos as refinarias pegando fogo. Mas, de novo, por que eles mentiriam agora, não é? Bem, você conhece essa situação. E tenho certeza de que já passou por isso, quando você mente demais às vezes e acaba se expondo sem querer. Bem, foi exatamente isso que aconteceu aqui, entendeu? Depois que o Ministério da Defesa afirmou que derrubou todos os 4 mísseis atacantes, a mídia russa saiu procurando pelos destroços do ataque. E quando eles publicaram essas fotos online, havia algo muito interessante, que até mesmo os próprios propagandistas russos perceberam. E foi isso que eles disseram. Veja, essas fotos mostram carcaças de mísseis Atacum, que estão sem ogiva e sem qualquer característica de dano causado por sistemas de defesa aérea. Isso parece uma carcaça de Atacum que foi devidamente lançada. Não parece algo que foi abatido por uma defesa aérea russa. E veja, o Ministério da Defesa russo saberia disso se tivesse comandantes militares competentes. Vou explicar. Você conhece as defesas aéreas russas, como S-300 e S-400. Bem, esses interceptores, na verdade, iriam engajar um alvo de míssil balístico a uma altitude muito maior do que a Rússia está alegando. Eles afirmam que o vídeo e a fumaça no céu russo mostram a defesa aérea abatendo mísseis, mas dizem que as defesas aéreas russas não funcionam dessa forma. Além disso, o áudio deste vídeo capta claramente a munição de fragmentação sendo lançada. Não capta defesas aéreas atingindo um míssil. E, novamente, é importante ressaltar que essas imagens foram gravadas e publicadas por moradores da cidade. Não acredito que estejam manipulando a imagem para prejudicar a Rússia. O que vocês fariam se fossem pegos em um estacionamento? Bem, você insiste, insiste, e na 4ª tentativa vai com tudo. O Ministério da Defesa da Rússia está fazendo exatamente isso e indo além.
Para provar que são o segundo exército mais forte do mundo, disseram que impediram todos os 4 ataques. Eles revidaram no local de lançamento e mataram toda a equipe que lançou os mísseis ATACAM. Desta vez, a Rússia publicou um vídeo para respaldar sua declaração sobre o ataque. O vídeo mostra o ataque acontecendo, como o Ministério da Defesa da Rússia prometeu. O único problema é que o vídeo, na verdade, é de 14 meses atrás. Como sabemos que foi há 14 meses? Bem, quando você faz uma busca reversa, descobre que foi o próprio Ministério da Defesa da Rússia que postou isso há 14 meses. Agora, muitas pessoas na internet estão rindo disso e dizendo que os russos foram pegos mentindo de novo. Mas eu não acho que seja esse o caso. O que esse vídeo realmente nos mostra é que a equipe que lançou os mísseis 2 dias atrás, na verdade, foi morta pela Rússia há 14 meses. Se esse não é o segundo exército mais forte do mundo, não sei o que é. Quem disparou o míssil se a equipe estava morta? Espera aí, quem está perguntando isso? Sabe, Putin tem armas nucleares, eu garanto. Não fui eu, estou sendo honesto. Foram os propagandistas russos que fizeram a mesma pergunta. Eis a prova. Canal russo no Telegram está irritado porque o Ministério da Defesa da Rússia foi pego e continua reclamando. É difícil entender por que o Ministério da Defesa divulgou todas as imagens da derrota. Quantos desses golpes e erros aparecem em outros relatórios e declarações? Meu Deus, ele faz perguntas indevidas. Gostaríamos, claro, de ouvir explicações claras de pessoas oficiais. Você sempre consegue estragar tudo. Ainda dá tempo de admitir os erros e evitar repeti-los. Acho que a Rússia não costuma admitir erros, especialmente com os líderes atuais. Putin está erguendo estátuas de Stalin de novo, dizendo que ele foi um grande líder. Então falando em mentir, ontem foi um dia e tanto. Aparentemente, os Estados Unidos e a Rússia chegaram a um acordo de paz, e isso vem de uma fonte russa. Além disso, eles afirmam que não há necessidade de envolver a Ucrânia nisso. Então definitivamente uma notícia enorme. Vou te contar os detalhes. Tudo começou ontem de manhã, quando vimos reportagens de que um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia poderia sair ainda esta semana. Isso certamente parecia interessante. Em seguida, recebemos uma atualização da Axios. Preste atenção ao comentário do Steve Witkoff, pois voltaremos a ele. Antes, veja qual foi a atualização. No artigo, a Axios diz que o enviado dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, e o russo, Kirill Dimitrov, concordaram com um rascunho de plano de paz. Segundo o enviado russo, que de fato falou com o repórter para este artigo, ele afirma que isso resolveria o conflito ucraniano, restabeleceria laços Estados Unidos da América, Rússia, e atenderia às preocupações de segurança russas. Agora, na verdade, quero lembrar a todos que não havia drones ou mísseis voando para a Rússia até que Putin iniciou essa invasão. Acredito que só Putin pode resolver as preocupações de segurança da Rússia. Mesmo assim, faço sentido demais para os russos entenderem. Voltando ao artigo, no entanto, essa reportagem chocou muita gente porque parecia que os Estados Unidos da América estavam empurrando esse plano para os ucranianos. A Ucrânia nunca participou de fato na criação desse plano de paz. O artigo fez parecer que os Estados Unidos da América tinham cedido a todas as exigências russas e agora estavam tentando forçá-las aos ucranianos. Mas, novamente, quero enfatizar que a única pessoa realmente citada nesse artigo foi um propagandista russo. Devemos encarar a palavra dele com ceticismo. Bem, logo depois disso, o Financial Times divulgou ainda mais detalhes sobre o referido plano. De acordo com o Financial Times, o plano incluía cortar o exército ucraniano pela metade, abrir mão de certas armas e ceder o Donbass. E, obviamente, Zelensky não gostou disso. Ao ler o artigo, vi comentários de um funcionário russo anônimo, mas acredito que todos sabemos quem era essa pessoa. Nosso velho amigo Kirill. Isso continuou porque, poucos minutos após a reportagem do Financial Times, recebemos mais detalhes da The Economist. A The Economist acrescenta que a Rússia está, na verdade, pedindo que a Ucrânia reduza seu exército em 25 vezes. O exército ucraniano teria só 40% do tamanho atual. A Rússia também não aceita tropas ou aviões diplomáticos estrangeiros na Ucrânia, o que é uma exigência interessante. Me pergunto por que os russos querem isso.
talvez queiram seguir lançando mísseis balísticos que destroem apartamentos ucranianos. Mas, de qualquer forma, além disso, a Rússia quer proibir a Ucrânia de ter armas de longo alcance que possam atingir Moscou e São Petersburgo. E, claro, a Rússia quer que a Ucrânia ceda o Donbás. Fomos percebendo esse plano aos poucos. Parece menos um plano de paz e mais uma rendição ucraniana. Mas, novamente, só para lembrar a todos, a maioria desses detalhes provavelmente vem de Kirill Dmitriev. É aqui que voltamos ao tweet original. Porque, quando tudo começou, Steve Witkoff respondeu acidentalmente à reportagem original, dizendo que deviam ter conseguido isso com K, ou seja, Kirill. Então parece que Witkoff estava tentando enviar isso como uma mensagem para alguém, porque ele rapidamente apagou. Quero dar um pouco de contexto. No final de outubro, Kirill veio para os Estados Unidos. Ele fez uma turnê nacional e apareceu em quase todas as emissoras de notícias. E continuou dizendo que a economia russa não sofria e que as sanções não a prejudicavam. Mesmo tendo vindo aqui apenas um dia depois que o presidente Trump anunciou suas novas sanções, então sim, ele está definitivamente deixando todo mundo saber que as sanções não são nada demais. Mas, entre espalhar desinformação nos canais de notícias dos Estados Unidos da América, ele também se encontrou com Steve Witkoff em Miami. E, aparentemente, eles tiveram uma sessão de 3 dias para elaborar esse plano de paz. E parece que os detalhes que estão sendo divulgados são algo que eles concordaram durante essa maratona de 3 dias. Agora, pessoalmente falando, eu não sou o maior fã de Steve Witkoff para começo de conversa. E tenho certeza de que esse sentimento é mútuo. Provavelmente ele também não é meu maior fã, mas Steve Witkoff já fez alguns comentários malucos sobre a Ucrânia no passado. Na verdade, ele não conhece todos os territórios de que fala e afirma que todos são desejados pela Rússia. A Ucrânia deveria simplesmente desistir, porque, aparentemente, esses territórios fazem parte da Constituição russa. Então, a Ucrânia não tem direito sobre eles. O que não faz sentido, aliás. Mas, pelos comentários anteriores dele, posso acreditar que Steve Witkoff talvez tenha participado da elaboração desses pontos. Mas não parece que mais alguém no governo Trump realmente concorde com isso, ao menos com as informações que temos até agora. Ontem à noite, o secretário de Estado Marco Rubio fez uma declaração, dando a entender que era isso. Esse não é um plano dos Estados Unidos da América que o governo americano está impondo à Ucrânia. Foi isso que ele disse. Para encerrar uma guerra complexa e mortal como a da Ucrânia, é preciso trocar ideias sérias e realistas. Alcançar paz duradoura exige que ambos concordem em concessões difíceis, porém necessárias. Por isso, seguimos desenvolvendo uma lista de ideias para encerrar esta guerra, considerando contribuições de ambos os lados do conflito. Agora, muitas pessoas viram essa declaração e estão dizendo que isso é realmente uma tentativa de Micro-Rubio de distanciar a administração do que tem sido noticiado. Ou seja, os Estados Unidos da América não estão tentando impor esse plano à Ucrânia. Na verdade, esse é apenas um dos planos em que os Estados Unidos da América estão trabalhando. O mais chocante foram os comentários do Kremlin. É importante lembrar que Kirill Dmitriev não faz parte do Kremlin. Ele quer ser ministro das Relações Exteriores da Rússia, por isso sua esposa tenta tirar lavra. Mas essa é uma história para outro vídeo. Por enquanto, o porta-voz de Putin, Peskov, disse que a Rússia não faz ideia do plano de paz que a mídia dos Estados Unidos da América está noticiando. Parece que isso é mais um plano de Witkoff Dmitry do que dos Estados Unidos da América e Rússia. Falando sobre Kirill Dmitriev, não vou discutir por que não devemos lhe dar atenção. Vou apenas deixar esta declaração do secretário do Tesouro, Scott Bessent, falar por mim. O que acha que acontecerá se ele voltar para casa e falar isso? E se ele tivesse dito na televisão, isso é terrível, o presidente Trump fez a coisa certa. Essa campanha de pressão máxima vai funcionar. Margaret, ele vai dizer isso, com certeza. Se você analisar e olhar para cada argumento russo, eles parecem usar a expressão "nós imunizamos a economia contra isso".
Bem, eles não imunizaram a economia. Os ganhos deles com petróleo caíram 20% em relação ao ano passado. Suspeito que isso pode fazê-los cair mais 20% ou 30%. Mais uma vez, o presidente Trump foi criticado por não fazer o suficiente. Ele toma essa atitude ousada e aí você está citando um propagandista russo. Agora, nas últimas semanas, alguns dos nossos vídeos foram desmonetizados e restritos. Provavelmente porque o YouTube não gosta de alguns dos trechos que mostramos das linhas de frente ucranianas. O YouTube classifica clipes de guerra como impróprios para anúncios e restringe o vídeo. É por isso que criamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero, então não temos restrições. Dessa forma, podemos fornecer a você uma cobertura sem censura do que está acontecendo na Ucrânia e do que está acontecendo ao redor do mundo. Se você se interessa por isso e quer apoiar o jornalismo independente, vá lá. Acesse nosso site indo para basicsinsider.com. Clique no link na descrição ou escaneie o QR Code na tela. Ao se inscrever, você terá acesso a conteúdos que não podemos enviar no YouTube. Mas, além disso, você estará apoiando nosso canal e nosso trabalho de cobertura. Então, muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.